Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Basicamente, a mensagem vai se passar por todo o capítulo 11, mas nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 apenas por enquanto. Todos encontraram? Mateus, capítulo 11. Palavra do Senhor, assim nos diz. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide, e anunciai a João, né? Mineirês, hein? A João as coisas que ouvis e vede. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que não se escandalizar em mim. Vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da sua santa palavra. Obrigado por esse texto maravilhoso das Escrituras. Me ajude, Senhor, a extrair de fato o pensamento que o Senhor colocou no meu coração, a mensagem, e que o Senhor me use como teu vaso, como teu instrumento, para transmitir esse recado, essa mensagem ao coração dos amados irmãos. Obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus nós te louvamos. Amém e amém. Podem se assentar. Irmãos, alguém aqui já chegou em algum lugar, seja na casa de algum conhecido, seja em algum estabelecimento comercial, ou até mesmo em algum lugar público, como uma escola, e aí você observa num cantinho lá uma Bíblia aberta. Muitas vezes essa Bíblia é uma baita de uma Bíblia. Às vezes não, às vezes é uma Bíblia pequena, mas essa Bíblia está ali num cantinho sobre um móvel, aberta, ali. E todos os dias alguém chega e só folheia ela para o próximo salmo. Né? Normalmente ela sempre está aberta ali no livro dos Salmos, né? E aí alguém só folheia para o próximo salmo ali. Né? No outro dia, só para o próximo salmo. Alguém já foi em algum lugar e viu isso? Eu já vi. Na escola que eu me formei em Ibiraci, tinha uma baita de uma Bíblia lá que se a diretora pegasse um caboquinho com aquela Bíblia lá, quebrava o crânio, dava traumatismo craniano, né? Né? Mas eu também já vi isso em casas de conhecidos, até mesmo de familiares, né? Irmãos, a Bíblia, logicamente, ela foi dada por Deus para nos abençoar, mas não dessa maneira. Né, as pessoas que fazem isso acham que a Bíblia é uma espécie de amuleto e pelo simples fato dela estar aberta ali no móvel, dentro da casa, a Bíblia vai abençoar aquela casa, aquele ambiente, né, de alguma maneira. Mas, irmãos, não é assim que funciona a palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai de fato abençoar nossas vidas, se nós colocarmos ela, os seus escritos, os seus princípios nos nossos corações. Amém? Né? Se caso nós procurarmos conhecer ela, se nós examinarmos ela, estudarmos ela, certamente vamos ser grandemente abençoados por ela. Mas dessa maneira, ali em cima do móvel, ela nada vai poder fazer para as nossas vidas. É interessante que lá em Mateus 11, nós vamos lá, chegar lá, mas lá em Mateus 11, versículo 29, o Senhor Jesus fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. É interessante que quando Jesus fala isso, ele está se referindo a uma tradição, a uma cultura rabínica, que essa expressão significa assim, olha, vai para a escola estudar, vai aprender mais. E nesse sentido, Jesus está se referindo ao seguinte, olha, vai conhecer mais sobre mim, vai aprender mais sobre mim. Aonde que nós podemos aprender mais sobre Jesus? Na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então é nas Sagradas Escrituras que nós iremos conhecer mais sobre Jesus. Irmãos, a Bíblia ela desempenha um papel central na vida dos seres humanos, na vida do homem. Tanto em relação à fé,
quanto nas relações, em relações às verdades essenciais das nossas vidas. Ela precisa desempenhar esse papel central. É uma centralidade em nossas vidas. E assim, estabelecendo a Bíblia como padrão, seguindo ela, tomarmos todas as decisões e seguirmos a todas as direções que precisamos seguir, mas orientados pela palavra de Deus. Isso se aplicando nos nossos relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos sociais, na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, afetiva e tantas outras áreas, né? Realmente a Bíblia, ela precisa ter um papel de centralidade. E aqui em Mateus, nós podemos ver essa centralidade das Escrituras. Nós podemos ver aqui essa centralidade de forma objetiva. De forma objetiva. E hoje à noite eu quero levar os irmãos a meditar dentro do assunto aqui de Mateus, do capítulo 11 de Mateus, sobre a centralidade das Escrituras em nossas vidas. O porquê que nós precisamos ter a Bíblia como centralidade de nossas vidas, à luz de Mateus, capítulo 11. Nós poderíamos falar muitas coisas, porque a palavra de Deus, ela é a revelação especial de Deus, amém, irmãos? Ela não surgiu no coração do ser humano, ela surgiu no coração de Deus e Deus nos deu por meio de sua revelação aos homens separados por Deus, que a registrou na forma escrita. E Deus cuidou para que a palavra de Deus pudesse ser preservada e de uma maneira bem clara, maravilhosa, extraordinária, pudesse chegar até nossas mãos. Mas nós vamos ver essa centralidade das Escrituras em nossas vidas à luz de Mateus capítulo 11. Porque a Bíblia deve ter um papel de centralidade em nossa vida física e espiritual? Em primeiro lugar, de acordo com Mateus 11, as Escrituras confirmam a fé do crente. Então essa é a primeira razão. A primeira razão que a Bíblia tem que ter um papel de centralidade em nossas vidas é porque elas confirmam a nossa fé. Veja comigo o texto que nós acabamos de ler no começo da mensagem. Nesse texto, João, ele foi preso. Ele estava preso. E então, esse João é João Batista. E então, o que parece é que João, então, duvida, aparece dúvidas no coração de João, com relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E então, João o Batista, não João o Apóstolo, mas João o Batista, ele pede para 2 dos seus discípulos ir até Jesus e fazer a seguinte pergunta no versículo 3. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? És tu que esperamos vir, que estávamos esperando vir, ou temos que esperar outro? É interessante a resposta que o Senhor Jesus Cristo dá para João, por meio daqueles 2 discípulos. Qual é a resposta que o Senhor Jesus Cristo dá para eles? Versículo 4 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vede. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. O que Jesus está fazendo aqui, dando essa resposta? Talvez alguém possa olhar isso e falar, mas eu não entendi nada do que Jesus queria dizer. O Senhor Jesus aqui, ele cita um versículo lá de Isaías, na verdade 2 versículos de Isaías. Jesus cita esses versículos para João, versículos estes que se referem diretamente ao Messias que haveria de vir. Em outras palavras, a resposta de João seria: João, diante das dúvidas, vá para a Escritura. Vá para a palavra de Deus. E é aqui, irmãos, que nós temos uma razão pela qual a Escritura tem que ter um papel fundamental nas nossas vidas. Porque a Escritura vai trazer confirmação a nós. A nossa fé, irmãos, precisa estar alicerçada na palavra de Deus.
Irmãos, isso é fundamental para as nossas vidas. É interessante a resposta que Jesus dá, mas Jesus está dizendo, João, vai para a Bíblia, porque a Bíblia irá confirmar a sua fé. Irmãos, diante de dúvidas, porque dúvidas irão surgir, dúvidas fazem parte de nossa vida, diante das dúvidas, não dê ouvidos a crendices populares. Tem muito crente dando ouvido para crendice popular. Ai, será que existe assombração mesmo? Será? Será? O que a Bíblia diz a respeito? A Bíblia vai te dar um firme fundamento a respeito disso. A Bíblia diz que, com relação à assombração, aproveitando aí, né? Que depois que está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então existe assombração, irmãos? Não existe assombração. Mas existe Satanás e as hostes espirituais da maldade, que querem enganar as pessoas para que elas possam acreditar nessas crendices populares e não na palavra de Deus. Diante das dúvidas, não dê ouvido a pensamentos humanos, a filosofia humana, mas dê ouvidos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o firme fundamento da nossa fé. Da nossa fé e da nossa conduta. Uma outra coisa também, irmãos, que nós vemos muito isso no Brasil, sincretismo. Que palavra é essa? Sincretismo. Sabe quando alguém ouve o evangelho, mas não há uma mudança de vida? Ele até acredita em Jesus, até acredita que Jesus é o Salvador, mas ele continua vivendo a mesma vida, crendo nos santos, crendo em outras coisas e mais em Jesus. Isso é sincretismo. Quando não há uma conversão, quando não há uma decisão por Cristo de aceitar somente Cristo, então há um sincretismo na vida das pessoas. Nós podemos ver isso muito claro na cultura brasileira. Quando os portugueses vieram para o Brasil, colonizar o Brasil, veio, logicamente, a Igreja Católica para cá, e o catolicismo que era realizado lá na Europa, quando ele veio para o Brasil, ele praticamente foi transformado. Porque houve um sincretismo aqui. Porque o catolicismo se misturou com a cultura indígena, com as entidades indígenas, e se misturou com a cultura afro. Aí virou o catolicismo que é praticado no Brasil hoje. O cristianismo, um dos grandes problemas que houve no cristianismo foi justamente o sincretismo. Porque nos primeiros séculos a igreja permanecia firme diante do Senhor. Mas com o tempo, várias igrejas fugiram da sã doutrina e começaram a se misturar com as outras religiões pagãs. Isso aconteceu, por exemplo, com as igrejas que se tornaram a igreja do Estado. Onde, ao invés de alguém adorar Diana, adorar Mercúrio, adorar esse, adorar aquele, começaram a adorar os santos. Sincretismo religioso. Irmãos, nós não podemos aceitar o sincretismo e nós mesmos em nossa vida, nós precisamos tirar tudo das nossas vidas que não estão em conformidade das Escrituras e realmente viver uma vida alicerçada nas Sagradas Escrituras. Lembra que nós estamos estudando em Tiago, toda quarta-feira, o pastor Timóteo está trazendo a nossa fé alicerçada nas Escrituras, mas a verdadeira fé vai nos levar a viver os princípios da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, isso é fundamental. Então, a Bíblia vai confirmar a fé. Por que que muitas pessoas, muitas denominações, muitas igrejas, hoje, não aceitam apenas a Bíblia como fundamento da sua fé? Há denominações, há quem diga que não é a Bíblia que determina o que a igreja ensina. Há quem diga que é a igreja que determina o que a Bíblia ensina. Sabe por que tem pessoas que dizem isso? Porque se eles falarem assim, não, é a Bíblia que determina o que a igreja ensina, a Bíblia vai escancarar o seu pecado. Foi isso que aconteceu
antes da Reforma Protestante, com os pré-reformadores que começaram um projeto de traduzir a Bíblia para o idioma das pessoas, para o inglês, para o português e para outras línguas, para o espanhol. Por quê? Porque para os pré-reformadores, quando o povo tivesse a Bíblia em suas mãos, eles iriam enxergar com seus próprios olhos e constatar pela palavra de Deus os erros da igreja estatal, da igreja predominante na Europa. Irmãos, a palavra de Deus precisa ser o fundamento da nossa fé. Amém ou não, irmãos? Amém. Precisa ser. Essa igreja de Cássia, elas têm que estar alicerçadas nas Escrituras. Talvez alguém que vai assistir esse vídeo depois, alguém que esteja nos assistindo, inclusive, talvez chegue e diga o seguinte no seu coração: eu já passei em todas as igrejas de Cássia e eu não senti vontade de ficar, não aconteceu nada. Isso é porque eles não passaram em uma igreja biblicista. Amém, irmãos? Porque eles não conhecem uma igreja biblicista. E a Igreja Batista de Cássia é uma igreja bíblica, aonde a palavra de Deus está é o alicerce dessa igreja. E aqueles que porventura chegarem e quiserem fazer parte desse corpo, ele tem que entender que a palavra de Deus é quem determina tudo o que cremos e tudo o que vivemos. Então aí nós podemos ver a centralidade das Escrituras em nossas vidas. Em segundo lugar, as Escrituras precisam ter uma centralidade em nossas vidas, porque as Escrituras condenam a nossa incredulidade. Mateus capítulo 11, versículo 7 ao versículo 19. Vamos ler aí o texto. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? Assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí, um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Meus amados irmãos, a partir do versículo 7, o Senhor Jesus se volta para as multidões, que ali entre aquelas multidões haviam fariseus, doutores da lei,
que não acreditavam que João era profeta e nem que Jesus era o Cristo, era o Messias enviado por Deus. E essas pessoas, esses religiosos, por exemplo, quando João estava batizando, eles iam lá, não porque eles estavam arrependidos e queriam descer as águas do batismo, no batismo do arrependimento de João. Não, eles estavam ali para ver o que João estava fazendo e, de alguma maneira, ver algum deslize de João na lei para que pudesse prender João. E a mesma coisa estava acontecendo com Jesus. Eles estavam ali não porque eles queriam, porque eles tinham fome e sede da justiça, Jean, e estavam ali querendo ouvir o que Jesus estava ensinando para comprovar. Não, realmente o que Jesus está ensinando está aqui de acordo com a Bíblia. Não, eles não estavam lá para isso. Eles já estavam partindo do princípio, da premissa, de que Jesus era um falso profeta. Da mesma maneira que eles partiram da premissa de que João era um falso profeta. E eles tinham argumentos, eles tinham razões para isso. Por quê? Antes de João, Deus ficou um período de mais de 400 anos em silêncio, sem levantar um profeta em Israel. Então, quando surgiu João batizando, o batismo do arrependimento, e dizendo que após ele viria o Messias, esses fariseus tomaram uma decisão, tomaram uma postura de que eles partiram de uma convicção, de uma tese, de que João era falso profeta e Jesus também. Então eles queriam achar alguma coisa de errado para condenar eles. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. O que eu estou querendo dizer é que eles não tinham sinceridade nos seus corações, eles não tinham a intenção de conhecer o Senhor, de realmente agradar o Senhor. O que eles queriam era estabelecer aquilo que eles acreditavam. Eles já determinaram, nós não cremos em João e não cremos em Jesus. Ponto final. Eles foram incrédulos. Incrédulos. João, para os irmãos entenderem, o Senhor Jesus Cristo disse que João, ele era o maior dos profetas, de acordo com o texto nosso aqui. Sabe por que Jesus disse isso de João? Porque João, a função dele foi preparar o caminho para Jesus, para o Messias. A função de João foi avisar a nação de Israel: arrependei-vos, porque está próximo o Messias. Se arrependam, porque está chegando. E aí depois de João chega quem? Jesus. O Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus começa o seu ministério, Deus providencia para que João saia de cena, por isso que ele foi preso e morto. E então Jesus, ele começa o seu ministério trabalhando, evangelizando, dizendo: eu sou o Messias. João foi o último dos profetas dentro da dispensação do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. João foi o último, porque depois Jesus estabelece a aliança, a nova aliança, alicerçada e firmada em seu sacrifício na cruz, que nós hoje fazemos parte. Então João foi um grande profeta, o maior dos profetas talvez, de acordo com o que Jesus diz. Mas aqui, irmãos, nesse ponto nós encontramos duas verdades muito importantes. A primeira é que Jesus condena a incredulidade daqueles homens. Jesus condena a incredulidade deles. Por mais conhecedores que eles fossem da palavra de Deus, eles não estavam ali para averiguar se realmente eles eram homens de Deus. Eles estavam ali para questionar eles. Eles estavam ali para questionar, inclusive, a palavra de Deus. Mas não estavam ali com um coração sincero para se conformar à palavra de Deus.
E nesse sentido, meus amados irmãos, nós precisamos entender que as Escrituras é o firme fundamento, mais uma vez. Que ela tem que ter um papel de centralidade em nossas vidas. Porque hoje nós estamos vivendo dias, tempos, em que as pessoas não querem saber da sã doutrina. Não querem saber das verdades de Deus. E nós estamos vendo muitos crentes questionando a palavra de Deus. Querendo estabelecer outros fundamentos alicerçados, embasados em cultura, em outras ideologias, mas não nas Sagradas Escrituras. Existem crentes que se você falar assim, ó, você não pode trair a fé, filiando a partidos que defendem aborto, que defendem o homossexualismo. No caso, os irmãos entendem, né? Quem está nos assistindo. Nós amamos os homossexuais assim como Deus ama o pecador. Mas a prática do homossexualismo é pecado, amém, irmãos? E isso nós também somos contra, porque a Bíblia é contra, a Bíblia estabelece isso. Então nós pregamos a Bíblia. E aí nós vamos falar isso, que nós não podemos nos filiar a esse tipo de partido ou partidarismo. Muitos crentes preferem sair da igreja do que se conformar às Escrituras Sagradas. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa cultura, a nossa ideologia, precisa estar alicerçada onde? Na palavra de Deus. Mas a Bíblia também vai nos ensinar outra coisa. Ela vai nos ensinar que a incredulidade, ela vai trazer problemas gigantescos para as nossas vidas. Ela vai trazer problemas terríveis. A incredulidade vai trazer morte e destruição para as nossas vidas. Porque há uma necessidade de nós crermos em Jesus. Amém, irmãos? De nós crermos. Há uma necessidade de crermos no Senhor. E quem é o grande agente que leva as pessoas a desconfiar da Bíblia, que leva as pessoas a questionar a autoridade da palavra de Deus, inclusive crentes? Satanás. Lá em Gênesis, o que Satanás usou para enganar a mulher? A Bíblia, a palavra de Deus. Mas o que ele fez? Ele distorceu as Escrituras. E é isso que ele faz. Nós não podemos dar ouvidos a isso. Nós precisamos realmente firmar a nossa vida na palavra de Deus. Nós precisamos entender que as Escrituras condenam a nossa incredulidade e, portanto, nós precisamos realmente alicerçar nossas convicções na palavra de Deus, crendo no Senhor. E a Bíblia vai nos levar até o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Até no Senhor Jesus. Em terceiro lugar, as Escrituras nos levam ao arrependimento. A palavra de Deus precisa ter um papel de centralidade em nossas vidas, porque as Escrituras, a Bíblia Sagrada, irá nos levar ao arrependimento. Veja comigo os versículos 20 ao 24. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fostes erguido até aos céus, será abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram,
teria ela permanecido até hoje. E eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Nós podemos ver aqui Jesus lamentando a falta de arrependimento de 3 cidades da Galileia. A cidade de Corazim, a cidade de Betsaida e a cidade de Cafarnaum. A cidade de Corazim e de Betsaida, primeiramente o Senhor Jesus lamenta essas duas e depois, de uma forma especial, deixando Cafarnaum por último, ele lamenta a incredulidade e a falta de arrependimento de Cafarnaum. Para os irmãos entenderem, essas 3 cidades foram cidades aonde o Senhor Jesus Cristo realizou o maior número dos seus milagres. Foram nessas cidades, em especial a cidade de Cafarnaum, que foi a cidade aonde o Mestre escolheu para habitar. E é interessante que essas cidades eram cidades que tinham algumas coisas em comum, além de serem cidades da Galileia. Eram cidades de judeus, os habitantes praticamente eram todos judeus, e os judeus foi o povo que Deus escolheu para Deus escolheu para cumprir o seu plano redentor. Foi o povo que Deus escolheu para nos dar a revelação das Sagradas Escrituras. Foi o povo que Deus escolheu para separar eles, para que o Messias pudesse ser enviado por eles. O Messias, de acordo com as Escrituras, foi enviado para quem? Para Israel. João, capítulo 1, versículo 11, diz: veio para que era seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para os seus. E ali o Senhor Jesus Cristo realizou a maior parte dos seus milagres. Mas a outra coisa que essas 3 cidades tinham em comum é que essas 3 cidades não se arrependeram. Irmãos, quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós podemos ver, meus amados irmãos, que o grande problema da humanidade, além da incredulidade, é também a falta de arrependimento. A falta de arrependimento. Porque a falta de arrependimento levou Israel a rejeitar Jesus. A falta de arrependimento levou essas 3 cidades a rejeitar Jesus. Mesmo vendo sinais, mesmo vendo o agir do Senhor ali, eles rejeitaram Jesus Cristo. A falta de arrependimento. Irmãos, a mensagem principal da palavra de Deus é o arrependimento. Essa foi a mensagem que os profetas pregaram no Antigo Testamento. Essa foi a mensagem que João Batista pregou. Essa foi a mensagem que Jesus pregou. Essa foi a mensagem que os apóstolos pregaram e que a Igreja de Cristo precisa continuar pregando. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Por que essa é a mensagem principal? Porque nós somos pecadores. Porque nós somos miseráveis pecadores. E o arrependimento está intrinsecamente ligado, intimamente ligado, meus queridos irmãos, com a consciência do pecado. O arrependimento é essencial para a salvação e para a santificação. Lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 19 e 31, nós temos ali a história do rico e do Lázaro. O rico morreu e foi para o inferno. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Foi para o céu, para a presença do Senhor. E meus amados irmãos, por que Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno? Porque o rico era rico e Lázaro era pobre, miserável? Não. Porque Lázaro arrependeu e o rico não. Por isso, o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu. Tanto é que quando o rico vai clamar para Abraão, para que Lázaro pudesse voltar e de alguma maneira pregar para os seus familiares sobre a realidade do inferno e para que eles pudessem se arrepender,
nós podemos ver ali a razão pela qual o rico estava no inferno, porque não houve arrependimento. Não se arrependeu. E o arrependimento está intrinsecamente ligado com a consciência, irmãos. Com a consciência da realidade do pecado, da nossa condição diante de Deus de pecadores. E quem nos revela isso? O Espírito Santo, por meio das Escrituras Sagradas. E esta é a razão, uma das razões pelas quais as Escrituras precisam ter um papel de centralidade em nossas vidas. Porque as Escrituras vai nos levar ao arrependimento. O Espírito Santo está trabalhando na igreja, produzindo arrependimento. O Espírito Santo está trabalhando no mundo para produzir o quê? Arrependimento. Uma consciência dos seus pecados. E essa consciência irá produzir um coração quebrantado. A ponto de que a pessoa vai procurar Jesus, vai procurar o Senhor, suplicando perdão, misericórdia do Senhor para a salvação. E os crentes para restauração e santificação. A igreja de Cristo precisa ser uma igreja em constante quebrantamento espiritual. E o avivamento espiritual, o ser cheio do Espírito Santo, irá produzir crentes arrependidos. Mas, irmãos, entendam, há uma diferença de remorso com arrependimento. Remorso é uma tristeza no coração, mas não há transformação. Paulo chama isso de tristeza segundo o mundo que opera a morte, porque não há transformação. Mas o verdadeiro arrependimento, Paulo chama de tristeza segundo Deus que opera vida. Por quê? Porque arrependimento irá produzir transformação. Do pecador ímpio, vai produzir o quê? Salvação, transformação. E para o salvo, abandono de pecado. Quando a igreja diz, não, eu estou arrependido. Quando o crente diz, não, eu me arrependi, mas continua praticando as mesmas coisas, não há transformação, não há arrependimento. Para os irmãos entenderem, em uma via, você está caminhando para esse rumo aqui, para lá. Só que esse rumo aqui, ele vai dar num precipício, se você não mudar sua direção. E o único caminho que tem é para trás. 180 graus. Você tem que fazer uma conversão para ir no sentido oposto. Quando há arrependimento, irmãos, é isso que acontece, há uma conversão. Eu mudo de direção, eu deixo de ir para esse lado que vai me levar à morte e à destruição, e eu começo a ir para aquele lado que vai trazer vida, que vai trazer edificação na minha vida. Arrependimento. Israel foi dividido porque não houve arrependimento. A nação do norte foi destruída porque não houve arrependimento. Judá foi destruído porque não houve arrependimento. Mas quando o povo se arrependeu, Deus restaurou eles novamente. Mas por causa da dureza do seu coração, mais uma vez, eles foram espalhados. E só há pouco mais de 70 anos que eles voltaram a habitar a terra novamente, pela misericórdia e a graça de Deus. Nas nossas vidas, irmãos, nós somos pecadores. Miseráveis pecadores. E nós precisamos buscar forças no Senhor, na presença de Deus com oração, com a palavra de Deus. E somente assim teremos força, pelo poder do Espírito Santo, de viver uma vida que agrada a Deus. Mas nós precisamos entender que nós vamos falhar, nós vamos pecar? Vamos, por causa da nossa velha natureza. Infelizmente, essa é a verdade. Mas nós precisamos sempre estar chegando diante de Deus com o coração arrependido. E o verdadeiro arrependimento irá transformar, irá haver abandono de pecado. E esse arrependimento é produzido pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Em último lugar, irmãos, concluindo, as Escrituras precisam ter um papel de centralidade em nossas vidas, porque ela é quem nos leva até Jesus Cristo.
Vamos ler aí apenas os últimos versículos de Mateus capítulo 11, versículo 27 a 30. Diz assim: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde todos os que estáis cansados, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as nossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, quando nós vamos para as Escrituras, nós podemos ver que ela revela Jesus Cristo para as nossas vidas, para nós. A mensagem central das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, a pessoa central é Jesus Cristo. E quando nós vamos para a palavra de Deus, o Espírito Santo irá nos revelar Jesus Cristo por meio da palavra de Deus. Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, ele é revelado a nós, há uma transformação de vida. Quando nós entendemos quem é Jesus, irmãos, e nesse sentido nós precisamos entender que nós somos pecadores, que nós somos falhos, mas Deus enviou Jesus para nos salvar, para nos transformar, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Alguns dizem assim, não, Jesus Cristo veio para reformar o homem. Não, irmãos, Jesus Cristo não veio para reformar o homem, não veio para reformar a igreja. Jesus Cristo veio para transformar o homem, amém, não, irmãos? Amém. Dar uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, diz alguém, nova criatura é. Deus quer homens e mulheres transformados. E como nós vamos viver? Nós que já recebemos Jesus como nosso Salvador, que já tivemos Cristo revelado a nós, o que precisamos fazer? Viver em conformidade às Escrituras. Irmãos, a diferença é justamente aí. Viver, praticar, é que nós vamos mostrar a diferença aonde nós vamos. Para alguém que não tem Cristo como Senhor, quando Cristo é revelado a nós, então o que essa pessoa precisa fazer? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vá até Jesus. Entregue-se até Jesus e seja transformado por esse encontro extraordinário com Jesus Cristo. E nós, irmãos, diante dos momentos de bonança e também nos momentos de dificuldade, vá até Jesus. Quando se sentir cansado, quando se sentir sobrecarregado, vá para Jesus. Porque a alegria, a paz, o consolo, o verdadeiro descanso, só encontramos em Jesus. Muitas pessoas estão procurando isso, irmãos, nas bebidas, estão procurando isso no lazer, estão procurando isso nas drogas ilícitas, mas, irmãos, somente Jesus pode trazer o consolo e o descanso para os nossos corações. Somente Ele. E como diz o versículo 29, que eu disse no começo da mensagem, tomai sobre vós o meu jugo. Vá aprender de Jesus. Lembra a cultura rabínica que eu disse? Vá aprender de Jesus. Vai conhecer o Senhor. E quanto mais você conhecer o Senhor, mais você vai amá-lo. Mais você vai desejar agradá-lo. E é somente nele, no poder nele, que nós iremos viver uma vida que agrada ao Senhor. Lembrando, irmãos, o nosso tempo aqui está acabando. E o que vai ficar é aquilo de valor eterno que nós vivermos aqui. Viva de acordo com a palavra de Deus. Concluindo, a Bíblia precisa ter centralidade em nossas vidas, porque ela confirma a fé do crente, porque as Escrituras condenam a nossa incredulidade,
Porque as Escrituras nos levam ao arrependimento e porque as Escrituras nos levam para Jesus. Esses são os argumentos que nós encontramos aqui. Eu pergunto para você, meu amado irmão e irmã, a palavra de Deus tem um papel de centralidade em sua vida ou tem outras coisas que estão tomando o lugar das Escrituras? Eu tenho falado com minha esposa. Até ontem eu quase que preguei um sermão para ela a respeito do porquê que hoje tem muitos crentes que questionam princípios e padrões da palavra de Deus e não querem viver. Isso é porque tem outras coisas na vida dela que ela coloca como autoridade acima das Escrituras. Cultura, posição social e tantas outras coisas que poderíamos falar aqui, inclusive filosofias humanas, que eu não quero falar ainda o que é. Mas várias filosofias poderíamos mencionar. Meus amados irmãos, a Bíblia precisa ter um papel central nas nossas vidas. Que nós possamos alicerçar a nossa vida, a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa devoção na palavra de Deus. Que nós possamos alicerçar a nossa casa, a nossa família nas Escrituras. Que nós possamos alicerçar os nossos relacionamentos, nossas amizades nas Escrituras. Nossa vida profissional nas Escrituras. E principalmente com relação aos assuntos de fé. Que nós não tenhamos nada atrapalhando, mas somente a palavra de Deus seja o nosso firme fundamento de fé e de conduta. Que Deus nos ajude. Que não só a igreja como um todo, né, como um coletivo, seja alicerçado na palavra de Deus, mas cada crente individualmente possa estabelecer as Sagradas Escrituras como firme fundamento da sua vida diária. Seja em assuntos de fé, seja em assuntos da vida cotidiana. Que a palavra de Deus molde o seu pensar, molde o seu falar, molde cada área, cada esfera da sua vida, possa ser estruturada, amoldada, segundo o padrão da palavra de Deus. Amém?